jogo de hoje, o que envolve a semifinal da Libertadores entre Vélez Sarsfield e Flamengo, 4-0. E o Flamengo bota uma mão na vaga, né? Para ser um pouco cauteloso aqui na frase, bota uma mão e mais um pouco na vaga. O Flamengo, assim, muito provavelmente está em uma nova final de Libertadores. Pedro falando ao vivo. Vamos lá, de carona. Fizemos um grande jogo, complicado aqui jogar contra o Vélez, num campo complicado também, mas conseguimos fazer um bom jogo e sair com um grande passe, mas não tem nada a ganho ainda. Continuar com os pés no chão para o segundo jogo. Para afuera, dio la sensación que cuando ustedes se lo propusieron, empezaron a cerrar el partido, a liquidarlo directamente. Com certeza, a gente entrou com esse pensamento de vencer a partida, independente se for fora de casa, né? A gente pensou em fazer um grande jogo e vencer aqui, e conseguimos esse feito, né? Mas como eu falei, não tem nada a ganho, continuar para no segundo jogo fazer mais um grande jogo. Muchas gracias. Muitas graças. É o que o torcedor do Flamengo está dizendo para o Pedro, o artilheiro da Libertadores. Foi a 11 gols. 11 gols, chegou aos 2 dígitos, é disparadamente o artilheiro da Conmebol Libertadores 2022. Vive fase absurda o Pedro. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Pelo passeio da nossa câmera, você já percebeu, estou muito bem acompanhado. Eugênio Leal, Vitor Birner, Paulo Calçade, lá na Argentina, se preparando, e aqui o Jean Oddi, que ontem estava em Curitiba, também fazendo parte da composição do nosso estúdio em São Paulo. O Flamengo encaminhou a vaga, hein, Jean? Encaminhou. Mas agora falando sério, que noite, que futebol apresentado. Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Foi um passeio do Flamengo, desde o princípio, eu acho que em momento algum o Vélez deu a impressão de que poderia complicar o confronto, então foram 90 minutos em que o Flamengo, com muita facilidade, né, e muito pelos seus méritos, por mais que a gente saiba que o Vélez é um time realmente frágil, o Flamengo é um time muito forte, né, e foi por isso que o placar terminou do jeito que terminou. Poderia até ter terminado com um placar ainda maior, né? É louco que o Gabigol fez um belíssimo jogo, o Gabigol teve uma boa atuação, né? Participou dos 3 primeiros gols, com assistências lindíssimas, né? 2 assistências muito bonitas do Gabigol. Ele acabou dando azar, não conseguiu botar a bola na rede para até ampliar esse placar, mas foi um grande jogo do Flamengo, com vários destaques, né? O Pedro é um destaque óbvio, já falei do Gabigol, o João Gomes também, uma partida de altíssimo nível, um jogo que tem aí consequências importantes para o Flamengo e para o seu torcedor. Para o Flamengo, se quiser, já contra o Ceará, colocar os titulares, né? Quiser inverter aí essa lógica da preservação de jogadores, pode fazer. Não sei qual vai ser a ideia do Dorival, mas ele pode fazer até pelo encaminhamento em relação às Copas, aí, em relação à final. E para o seu torcedor, a exemplo do que aconteceu na temporada passada, até o mais precavido, até o mais ressabiado já pode começar a ver preço de passagem, hospedagem em Guayaquil. E quanto antes melhor, porque eu tô sabendo que tá meio caro, viu? Já tá, né? Mas no ano passado foi a mesma coisa, né? Em relação ao torcedor, o rubro-negro pôde ser, com antecedência, até comprar os ingressos, comprar a passagem, se programar para essa viagem. E agora pode mais ainda do que no ano passado, porque esses 4-0 do Flamengo não deixam dúvida alguma em relação a quem estará na decisão por esse lado da semifinal. Eugênio Leal, tudo bem? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, boa noite. Um abraço ao Jean, ao Birner, ao fã de esportes. Sobre isso, Jean, eu sei de gente que em maio já estava comprando ingresso para passagem e hospedagem para... Não ingresso, passagem e hospedagem para o jogo em Guayaquil. O Flamengo, esse é o Flamengo que a gente conhece, né? O Flamengo tinha variado na semana passada, tinha oscilado com o time reserva e com o time titular, mas mostrou hoje que é o time que a gente conhece. Acho que antes do jogo, a minha única preocupação era a relação ao ambiente. O que o Flamengo poderia encontrar de adversário aguerrido, de campo maltratado, não por acaso, maltratado mesmo, de provocação. Logo no início teve ali um bate-boca do Gabigol. Então havia aquele clima de tensão. Mas o Flamengo foi se impondo no jogo, jogou com muita personalidade desde o início, passou por aquele momento inicial de tensão e o jogo foi fluindo.
foi fluindo até que o próprio Vélez se entregou, né? O segundo tempo do Vélez vai lá, Flamengo. Fica à vontade, a casa é sua. E o Flamengo fez um resultado histórico, uma goleada de 4-0 em semifinal de Libertadores. E eu tô com o Jean, a gente já conversou lá fora sobre isso, né? Acho que o Flamengo, a gente pode discutir isso, pode inverter. Se deve ou não fazer, mas essa pode. programação dele. Pode, à vontade. Inverter a programação que tem feito até aqui. Eugênio usou uma palavra que cabe, Vitor Birner. É uma semifinal de Libertadores na Argentina, contra o time argentino, que já foi campeão. Lógico, os momentos são diferentes, existe uma diferença muito grande na economia, na administração, no futebol de um país, no futebol do outro país, mas é o Flamengo enfiando 4-0 no Vélez Sarsfield, na Argentina, numa semifinal de Libertadores. Bem-vindo, Vitor Birner. Obrigado, Paulo. Boa noite a você, ao Eugênio, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Às vezes, quando há diferenças entre as equipes, o futebol permite que elas sejam negociadas com resultados que a gente chama de atípicos. Hoje a diferença era muito maior do que qualquer coisa que a gente está acostumado a ver. Porque o Vélez não é penúltimo colocado do Campeonato Argentino por acaso. O Vélez não largou o Campeonato Argentino. O Vélez, obviamente, na hora de jogar Libertadores se concentra mais, mas não largou o Campeonato Argentino. Por outro lado, você olha os resultados do Vélez no mata-mata da Libertadores, tudo bem, não é um time à altura do Flamengo, mas chegar lá e fazer 4 fora de casa, ninguém nem se aproximou de fazer. E aí a gente olha para o que é o Flamengo, para o melhor elenco da América, para o time com maior potencial, para um time que hoje sobrou, que deu um vareio, um time que viu hoje o seu centroavante, até algum tempo reserva, escreveu o nome da história do clube, porque qualquer jogador que faz 3 gols numa semifinal de Libertadores entra para a história. Quando esses gols são na Argentina, contra qualquer equipe, essa história fica ainda mais rica. E esse time pode almejar ganhar os 3 campeonatos. Eu acho que essa é a grande questão. Hoje, garantiu a vaga na final. Não tem talvez, não tem surpresa do futebol, não tem mágica, não tem milagre, não tem pegadinha, não tem atípico. Não tem, acabou. O Flamengo está na final da Libertadores. O Flamengo jogará a partida para tentar conquistar a sua 3ª taça no principal campeonato do continente. Chegará lá contra uma das equipes com o elenco pior que o dele, né? O Palmeiras precisa muito bem ver o que vai fazer no final de semana. O Palmeiras vai ter que dividir forças, né? O Flamengo acho que não precisa mais. O Flamengo, repito, está na final. Se você pegar todas as reservas do Flamengo, todos seriam titulares do Vélez. Todos, sem exceção. É óbvio que você não entra numa semifinal de Libertadores com o time reserva. Aí tem uma coisa da liturgia da competição, né? Do tamanho do campeonato. Mas você mescla, você passa a dosar. A Copa do Brasil está muito bem encaminhada. Eu não sei nem se o São Paulo vai jogar com o time titular contra o Flamengo no jogo de volta, porque depende da condição do São Paulo no Campeonato Brasileiro e do que o São Paulo fizer na Copa Sul-Americana. Porque o São Paulo tem os 2 jogos da Sul-Americana antes, se o São Paulo classificar para a final Sul-Americana, estiver precisando de pontos no Brasileiro, seja para brigar por vaga na Libertadores ou para não cair, o São Paulo pode ter que ser obrigado a não colocar o time titular contra o Flamengo. Então, acho que hoje a torcida e o Dorival podem chegar a 2 conclusões tranquilas. Uma, festa porque está na final da Libertadores com uma goleada histórica. A segunda, o brasileiro pode ser vencido e para isso você precisa usar seus principais jogadores mais vezes. Vamos voltar à Argentina. Estão falando Davi Luiz e Everton Ribeiro. Falaram e a gente resgata trazendo aqui ao Linha de Passe palavras desses jogadores tão importantes nessa noite de 4-0. Davi, parabéns pela vitória aí. Parabéns pela vitória do Flamengo. Uma grande situação, a semifinal de Libertadores contra o Vélez. 4-0 no primeiro jogo. Muita gente vai dizer que o Flamengo já está classificado. Queria para a final da Libertadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a atuação que o time teve aqui, sobre esse gramado que muito foi alvo de polêmica antes do jogo. E também se você pudesse começar falando sobre a sua questão. Preocupou muita gente, como é que você sentiu no jogo, como é que você está, preocupou muita gente. Primeiro, se já tivesse classificado, não ia ter outro jogo. Então a gente não está classificado, eu acho que a gente deve manter os pés no chão, continuar trabalhando, melhorar o que a gente não fez tão bem hoje. Depois, eu acho que o gramado, muito foi falado. Depois eu acho que com muita umidade e muita água que eles molharam, melhorou, não estava tão mal assim.
Acho que dá para jogar, como vocês viram, a gente jogou muito mais do que nos últimos 2, 3 jogos. Quanto à minha situação de saúde, feliz que estou muito melhor, que o departamento médico fez um excelente trabalho, me tranquilizou, fiz todos os exames, saiu ali sim uma hepatite viral ou medicamentosa, então não é nada muito grave. Sim, podem ver pela minha voz, aí estou sofrendo nos últimos dias um pouco sem voz, um pouco de cansaço, mas eu acho que fizeram todo o possível e impossível para que eu pudesse estar hoje, não a 100% do jogo, mas a 95%, 99%, que fiquei muito feliz de poder ter jogado e ajudado a equipe. Valeu, cara. Obrigado. Everton, o time jogou muito bem, 4-0, fora de casa, semifinal de Libertadores, mas você já viveu os dois lados difíceis e lados muito bons na Libertadores. Dá para dizer que o Flamengo já está classificado. Queria, para a final da Libertadores, queria que você falasse um pouco dessa atuação, porque que o Flamengo rendeu tão bem aqui contra um Vélez fora de casa numa semifinal. A gente deu um passo muito grande, né? Ainda temos um jogo em casa, onde temos que confirmar, mas com esse resultado a gente sabe que tem uma vantagem muito boa, mas agora é saber jogar também da mesma maneira. Hoje, acho que o principal para a gente ter jogado bem foi o caminho, o que a gente vinha errando, o professor nos mostrou e a gente soube fazer muito bem, desde a marcação, pressão no campo deles e tanto na nossa saída de bola. O professor nos mostrou o que dava para fazer e está todo mundo de parabéns, fizemos um grande jogo, mesmo com o campo dificultando bastante, mas atuação de alto nível numa semifinal de Libertadores, isso nos deixa muito contente, feliz, mas não satisfeito, e agora é continuar trabalhando para confirmar essa vaga na final. Valeu, obrigado. Deixa eu só registrar algumas participações aqui, é legal isso, né? E é uma prática de todos os torcedores, né? O time ganha, o programa esportivo que vem a seguir tem um sabor muito especial, né? Então, o Renan Reis diz assim, eu tô vendo em looping o Linha de Passe, eu tô vendo em looping. O Jetson João tá aqui ligado, se deliciando com o programa. Eu não perco de jeito nenhum, diz o Thiago Marra, valeu pela audiência. O que não dá para perder é Paulo Calçade, diretamente da Argentina, de Buenos Aires, também ele que trabalhou no jogo, ao lado de todo o nosso time, com o comando do Nivaldo Prieto. É parte integrante do Linha de Passe que está no ar. Seja bem-vindo, Paulo Calçade. Tudo bem? Olá, Paulo Andrade. Olá, companheiros. Eu tô vendo em looping também os gols do Pedro, né? Mas é um diferente do outro, né? Impressionante o que o Pedro fez aqui, mas na verdade o Flamengo, né? O Flamengo hoje teve uma atuação brilhante, coletiva, bonita de ver, com o Gabigol como assistente, como a gente está vendo. Gabigol participando dos 3 primeiros gols, tendo ali, saindo na fotografia dos gols, mas não marcando. E no segundo tempo o time até tenta trabalhar um pouquinho para ele, e nessa tentativa do Vidal espirra a bola e é o Pedro que faz o gol. Então o Pedro está iluminado, legal, e o Gabigol tem participação fundamental. Não é que o Gabigol está à margem do processo, ele faz parte desse processo, desse coletivo que é absurdo, e tecnicamente o que nós vimos foi um jogo de diferenças brutais, né? Entre o Vélez e o Flamengo. O Vélez do Medina, do Alexander Medina, com ele na Libertadores, tinha tomado 2 gols do Tadjeres, ficado 3 jogos sem tomar gol a partir das oitavas. E hoje levou o dobro de gols que levou entre oitavas e quartas, e poderia ter sido muito mais. O Flamengo acertou 10 bolas no alvo, quer dizer, uma quantidade absurda, parece que não teve filtro, e foram 2 tempos diferentes. Com o 2-0, construído com posse, com movimentação e essa qualidade técnica absurda, no segundo tempo o Vélez sai mais do que saiu no primeiro tempo. E aí o Vélez deixa um espaço incrível para o Flamengo jogar. E o Flamengo jogou das 2 formas, com o Vélez marcando lá no fundo e com o Vélez saindo. E aí acelerou e fez mais 2 gols. Então o Flamengo, ele encarou o adversário do jeito que o jogo se apresentava e mostrou a ele qual era o caminho. E no final, o Vélez vai ficando muito desarrumado. Muito desarrumado. Sim, você sabe quando o jogador está ali, não está sabendo mais o que faz? Passa o jogador do Flamengo, isso aconteceu com o Garajaldi. Passa o adversário perto dele e ele já larga e fica torcendo. Porque você perde as esperanças. Isso quando estava 3. Então foi realmente uma enorme exibição do Flamengo.
participação muito boa de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, buscando espaços, principalmente no lado direito, que nem sempre é normal. A gente tem uma história de Arrascaeta do lado esquerdo para o centro, mas ele é o jogador que ocupa toda essa faixa e encontrou ao lado do Rodinei. Então, foi um Flamengo bem orientado, bem estruturado e que veio para a Argentina para ganhar. E ganhou, tirando as esperanças do Vélez. Não perdeu a dupla de zaga, é verdade. Mesmo assim, sabe o Vélez no Maracanã que se entregar ao jogo, pode ser pior, Paulo. É difícil a decisão do Medina no Maracanã. Eu acho que é difícil a decisão do Medina se leva o time ao Maracanã ou não. Certamente se ele tivesse essa opção, acho que a gente já sabe que ele não levaria. Mas... Lembra da Copa do Brasil? Tinha nas fases iniciais tinha essa regra, se né? você ganhava de 2 gols de diferença... Se o Fortão enfiasse 2 gols de diferença fora não tinha o jogo da volta. Não tinha jogo de... Não, e o Davi Luiz ainda falou, né? Bom, se a gente já tivesse classificado, não teria o segundo jogo. Na verdade, é uma mera formalidade, né? Claro que o Davi Luiz não vai falar isso, mas de fato... Fazendo uma comparação, hoje eu estava no jogo do Manchester City com o Nottingham Forest, e antes do jogo, o Steve Cooper, técnico do Nottingham Forest, na entrevista falou: a gente adora estar na Premier League, mas a gente tem que ir jogar lá, né? Com o Manchester. Levou de 6-0. Eu acho que é mais ou menos essa situação. O Vélez está na semifinal da Libertadores, mas vai ter que jogar no Maracanã com o Flamengo, sabe? Não tem escapatória. Eu sei que não é pauta, mas bicampeão da Liga dos Campeões. Né? Fazer o quê, né? O outro tá tentando o título ainda. Que isso? E meu time preferido devia jogar, você sabe disso. Mas de graça. Não, de graça. Mas já que a realidade hoje foi um 6-0 cachapante. Podia ser mais. Podia ser mais. Teremos já a entrevista coletiva de Dorival e Pedro, eleito melhor em campo. Então eles estão lá se preparando, sentando, sabe como é? Que coisa, hein? Que legal. A gente vai poder mostrar ao vivo, a partir de agora, o técnico do Flamengo falando e a grande estrela, né? O grande cara do jogo. Tá aqui o Paulo Calçade. Estão ajeitados lá, Dimas? Estão ajeitados lá e aqui. Vamos lá. Dorival Júnior. A conferência de Vélez. Boca e América de Cali. Estamos voltando. Mas é legal, manda pro ar. Manda no ar. Segundo o nosso Rodolfo Rodrigues... Rodrigues, né, publicou aqui no Twitter dele que as maiores goleadas de visitantes em fase semifinal de Libertadores são, em 63, Botafogo 0, Santos 4. Em 2003, América de Cali 0, Boca Juniors 4. E agora, em 2022, Vélez 0, Flamengo 4. Iguala. Histórico, né? Como a gente falava aqui no início do programa. Histórico. As perguntas foram feitas ao Dorival. Ele está certo, em nenhum momento o técnico vai dizer não, estamos classificados e tal. Chamou a atenção uma pergunta que nós esperávamos até que fosse feita a respeito do que o Flamengo pretende fazer no próximo recorte. O Flamengo tem o Ceará no Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos de desvantagem para o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar contra o Bragantino em Bragança Paulista, obviamente com um olhar totalmente voltado para terça-feira, depois do que aconteceu ontem, né? E o Flamengo joga contra o Ceará. Aí faz essa volta, enfrenta o Vélez. Depois tem o Goiás no Campeonato Brasileiro fora de casa, enquanto o Palmeiras joga com o Juventude em casa, né? Aí a rodada em tese favorece um pouco mais o Palmeiras, imaginando a qualidade dos adversários e dificuldade dos confrontos. Aí o Flamengo faz a volta da Copa do Brasil, já encaminhou a classificação contra o São Paulo no Morumbi e finalmente pega o Fluminense, enfrenta o clássico do Fluminense, né, depois desse recorte. Fluminense que estará vindo de uma decisão contra o Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. Se você olhar a dificuldade dos jogos, todos os próximos jogos são mais difíceis que o jogo de volta contra o Vélez. Até a quase nula chance de ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil é maior do que a chance inexistente de ser eliminado pelo Vélez. Uma chance existe, é minúscula, é muito pequena, e a outra, ela não existe. No meio disso, você tem um campeonato brasileiro. E um campeonato que hoje tem só um favorito, o Palmeiras, por conta da diferença de pontos, 7 pontos à frente do Flamengo. O Palmeiras, creio eu, não terá os seus principais jogadores no final de semana. Talvez um ou outro, o Jean citava ontem, talvez o Dudu, que raramente sai, o Gustavo Gomes, que nunca sai da equipe, porque o Palmeiras tem um jogo duríssimo, mas duríssimo contra o Atlético Paranaense na próxima semana. Duríssimo. O Palmeiras começou como favorito, sem F maiúsculo, favorito. O Palmeiras agora nem sei mais ser favorito.
talvez um pouco favorito. Eu considero um pouco favorito a chegar à decisão da Libertadores. Mas se for eliminado depois de perder por 1-0 fora, ganhar por um gol de diferença em casa, pode até fazer uma atuação de gala e eliminar o Atlético Paranaense. A gente não pode duvidar do time bicampeão da Libertadores, um time que tem diversas virtudes, inclusive anímicas, para conseguir lidar com esse tipo de partida. Mas fato é que o Palmeiras há algum tempo não vem jogando bem. Não foi bem contra o Corinthians, não foi bem contra o Fluminense, não foi realmente bem contra o próprio Flamengo. Aí no jogo que tinha que crescer não conseguiu. Não vai ter o Danilo no jogo de volta. Vamos ver a condição do Veiga. Até acho que o Veiga vai acabar atuando, mesmo sem todas as condições. Vai ter que fazer um jogo propositivo. O time do Filipão pode tornar o jogo muito duro. Ou seja, é um jogo dificílimo para o Atlético Paranaense e para o Palmeiras, né? O Abel tem que poupar no final de semana. Estamos tentando trabalhar com a lógica. Vamos supor que o Palmeiras não ganhe do Bragantino. O Palmeiras empate com o Bragantino. E o Flamengo consiga ganhar. A diferença cai para 5. 5 pontos. 5 pontos. 5 pontos, uma rodada para a briga de fato começar cabeça a cabeça. Uma rodada. Para um time que tem um elenco, que nem o do Flamengo, capaz de lidar com as duas competições. Quando o Dorival chegou, o Dorival não chegou para ganhar as 3 competições. Tá perfeito. Concordo. Mas a situação que se apresenta hoje, ela precisa ser avaliada sob todos os prismas, todos os aspectos. E um deles é a da possibilidade do Flamengo entrar, literal, e não está, entrar numa briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele já é finalista da Libertadores e ele está muito próximo de ser finalista da Copa do Brasil. Qual tem que ser a prioridade agora? Eu acho que eu já falei isso antes dos 2 jogos de mata-mata que o Flamengo conseguiu lidar bem, com o jogo do Morumbi e o jogo de hoje no José Amalfitani. Os jogos reforçaram ainda mais a minha ideia, que é a mesma do Jean, né? O Jean falou a mesma coisa que eu, teve gente que discorda, gente que concorda. Os jogos aumentaram a minha convicção. Então eu penso do mesmo jeito, respeito o planejamento. Não sei se o Dorival tem alguma espécie de, entre aspas, pacto com o elenco. Vocês jogam esse campeonato, aqui eu não vou tirar de vocês. Eu acho que para o time alternativo não faria sentido, né? Não, eu também acho que não. Eu acho que para o time alternativo do Flamengo jogar uma partida de volta da Libertadores, tem um ou outro jogador titular ali. Por exemplo, o Gabigol. O Gabigol jogou muito bem, mas está com problema de finalização, está com problema de confiança. Põe para jogar, se não tiver problema físico. Primeiro, porque ele gosta muito de jogar. Segundo, porque ele pouco se machuca. Terceiro, porque ele precisa voltar a fazer gols para ser o Gabigol que ele pode ser. Porque no mais ele já é. Só que na finalização ele continua devendo muito, e quando ele perde o gol mais perdido de todos, o gol tá aberto, ele coloca no pé esquerdo dele, aí finaliza e ele perde o gol, a reação dele no gramado, com a cara no gramado, olhando de lado, fala, o cara que tá pensando ali, é um ser humano ali, tá? Não é um personagem irreal. O que tá acontecendo? Isso só vai ser revertido quando ele botar a bola para dentro. Então eu acho que o Dorival precisa em algum momento olhar um pouquinho diferente já para o Campeonato Brasileiro. Mas eu respeito, obviamente, se ele não olhar, eu entendo o planejamento. O importa para o Flamengo, em primeiro lugar, ganhar a Libertadores. Se der, ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aí façam o que acharem melhor. O torcedor do Flamengo tem direito a opinar também. Para mim, o Campeonato Brasileiro tinha que ser levado de agora em diante, pelo menos por algum tempo, como se fosse a prioridade do clube, mas por algum tempo só. Então, eu acho assim, que faria todo sentido a inversão nesse momento, pelo encaminhamento que o Flamengo tem nas 2 semifinais. Embora em graus diferentes. É muito difícil o São Paulo conseguir reverter, mas eu entenderia se o Dorival tivesse na cabeça que não. Por mais que eu esteja realmente encaminhado com a classificação para a final na Copa do Brasil, contra o São Paulo eu quero ter os meus titulares. Se assim for, aí tem aquela coisa da quarta, né? Você manter um espaçamento entre os jogos e você preferir que os caras joguem a cada 7 dias. Então, se for assim, ele pode preferir, se ele quer ter os 11 titulares contra o São Paulo dali a 2 quarta-feiras, ele pode dizer, e por isso mesmo eu vou querer que uma quarta-feira antes quem jogue sejam os meus titulares também. Então ele pode ter esse planejamento que, por mais que ele considere, tenho certeza que ele sabe que ele está na final da Libertadores, ele pode ter esse planejamento. E aí tem uma outra coisa também que talvez, e aí assim, o Eugênio vai falar, acho que ele até ficou com a impressão de que a resposta do Dorival indica a manutenção da ideia de time reserva no Brasileiro e time titular nas Copas. Porque ele pode ter uma outra coisa também.
beleza, encaminhou a classificação para a final da Libertadores. Aí você olha para os jogos que o Flamengo tem, né? Até passar essas 2 semifinais, até passarem as 2 semifinais. O Ceará, no Maracanã, e o Goiás fora. E aí o Dorival pode se perguntar, mas pera lá, o time que eu tenho escalado no Brasileiro, ele é suficiente para ganhar esses jogos? Eu acho que a resposta vai ser unânime aqui, que é suficiente para ganhar esses jogos. Porque também nós não estamos falando que o Gabigol, o Pedro, a Arrascaeta não vão poder entrar no jogo se as coisas estiverem no... Então... Ou mesclar o time. O que eu quero dizer assim, é que se fosse o jogo com o Palmeiras no Brasileiro, agora, nesse final de semana, ele colocou os reservas contra o Palmeiras no Brasileiro, porque ele tinha um jogo a fazer contra o São Paulo na semifinal da Libertadores na quarta-feira. A gente discutiu essa decisão e tudo mais, mas foi a escolha dele. Eu acho muito... Discordamos e respeitamos. Exato. Eu acho muito difícil, Birner, que se a situação fosse essa, né? Um jogo contra o Vélez na quarta-feira que vem, com 4-0 já nas costas de vantagem e tal, e o Palmeiras no final de semana, aí sim eu acho que ele colocaria todos os titulares. Como nós estamos falando do jogo contra o Ceará no Maracanã e um time reserva do Flamengo que está jogando muito bem, que é muito forte também, eu acho que talvez ele de fato mantenha aquilo que ele vem fazendo. E talvez, né, Paulo Calçade, pensando na ideia da mescla, no jogo contra o Vélez Sarsfield, ele não terá os 2 zagueiros titulares que estavam pendurados e receberam cartões amarelos, e ele tem 2 jogadores pendurados, lembrando que os cartões não serão zerados, importantíssimos, Thiago Maia e Gabigol. Certamente esses não vão pisar, os 2 suspensos e os 2 pendurados não vão pisar no gramado do Maracanã no jogo da quarta-feira, para ele começar a pensar nessa mescla possível, né? Bom, então já são 4 e a mescla está aí. Mais do que isso, eu acho que ele tinha que ser muito louco para botar time reserva para jogar contra o Vélez numa semifinal de Libertadores, né? É muito louco para fazer isso, não vai fazer. Ele vai levar com seriedade, ainda mais a possibilidade de disputar uma final. É importante para o Flamengo, o Palmeiras está engasgado da temporada passada, ser campeão da Libertadores ele também quer, e o Flamengo tem condição de ser campeão, é o time brasileiro que joga o melhor futebol, até porque vai enfrentar lá na frente ou o Palmeiras ou o Atlético Paranaense. Então é isso que ele vai fazer, e ele tem elenco para ainda deixar uma equipe bem motivada. Esses 4 que vão entrar vão estar muito afim, e o placar construído aqui é fenomenal para esse jogo da volta na semana que vem. Eu tenho um dado aqui que me passou o Data ESPN, e ele é fantástico para a gente entender o que é o Flamengo. O Flamengo hoje uma série de coisas, por exemplo, a recuperação técnica de alguns jogadores, a recuperação da confiança. Aqui ao lado do Zinho, a gente vendo jogadas do Rodinei, né? O Zinho falava, é incrível o que é um jogador com confiança. Jogadas que quando você não tem, você não tenta, você toca pro volante que está do teu lado, e no caso do Rodinei ele vai, estica e passa e retém a posse, ganha um escanteio na linha de fundo, quer dizer, é um absurdo. Isso acontece com outros jogadores também. Então essa potência técnica está aqui nesse número. Desde que o Pedro estreou na Libertadores, o Gabigol já marcou 18 gols em 2.450 minutos. O Rony, do Palmeiras, marcou 18 gols em 2.141. E o Pedro tem 15 em 990 minutos. O Pedro faz um gol a cada 66 minutos, Paulo. É demais, é demais. Vou aproveitar o gancho do Paulo Calçade. O nosso Pedro Henrique Torre, conversou com o Pedro logo após a partida, ele que falou um pouquinho na entrevista coletiva, havia conversado com os repórteres também na saída do campo, quando o jogo terminou, e teve conversa também com o nosso Pedro Henrique Torre. A gente conversava lá no Lindo Urubu sobre uma noite mágica contra o Tolima, 7-1 lá, mas acho que essa superou, né? 4-0 fora de casa, uma semifinal de Libertadores. Queria que você falasse sobre a sua atuação, a atuação do time, e é impossível não perguntar também, o Flamengo já está classificado para a final da Libertadores? Não tem nada a ganho. Foi um jogo complicado aqui, fora de casa, contra o time argentino, num campo complicado também, mas a gente desde o primeiro minuto fizemos um grande jogo, né? Entramos para vencer. Esse foi o nosso
o nosso pensamento desde o início da partida. E uma vitória dessa, né, claro que ajuda bastante, mas não tem nada a ganho. Feliz por esses 3 gols, um momento, né, indescritível. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Né, sempre sonhei com esse momento de ser titular, de ter essa sequência e poder corresponder. Jogamos jogos grandes, né, e espero poder continuar evoluindo junto com a equipe que fez um grande jogo e agora manter os pés no chão para o jogo da volta também fazer um grande jogo para sair com a vitória. Isso ajudou o Tite? Quanto isso ajudou o Tite a ver esse jogo? Como eu sempre falo, né, o foco maior é o Flamengo no momento, né? Eu tenho que fazer o meu papel aqui, continuar trabalhando aqui para se Deus quiser, as portas da seleção abrir. Né? Fico feliz com cada comentário sobre a seleção. É um sonho que eu tenho, espero poder realizar. Valeu, parabéns, obrigado. E parece que se aproxima dessa realização cada vez mais o Pedro. Gols de Pedro desde a chegada de Dorival Júnior. 21 jogos e 15 gols. 21 jogos e 15 gols, é o artilheiro disparadamente da atual Libertadores. E veja só, num dia, até para fazer né? Só para abrir aqui um parêntese envolvendo a seleção brasileira, já que ele termina falando ao nosso Pedro sobre seleção brasileira, num dia em que Roberto Firmino, mais uma vez, foi bem no Liverpool, muito bem, é um 9, meio falso 9, mas um 9, né? No dia em que Gabriel Jesus meteu mais um e hoje meteu um gol de 9 com a camisa do Arsenal, o Pedro faz o que faz à noite. É a resposta essa briga saudável por vaga na convocação para a seleção brasileira. Nessa briga aí parece que o Firmino, embora tenha sido aquele que mais vezes foi convocado pelo Tite, né, na comparação desses 3. Não, se bem que acho que o Jesus foi pau a pau. A última vez que eu vi as estatísticas era bem parelha a convocação. Acho que o Jesus foi até mais. Mas eu acho que nesse momento, desses 3, o Firmino é aquele que corre mais risco. Pode parecer uma loucura, né? A gente falar disso, sendo que o Pedro provavelmente vai chegar para desfrutar do melhor da festa quando a gente fala de seleção brasileira. Mas hoje parece muito pouco provável, até pelas próprias declarações do Tite, que a gente ouviu recentemente, que o Pedro não esteja na Copa do Mundo. E tem que estar. O Pedro tem uma vantagem, né? O Tite aprendeu na última Copa que ele precisa em algum momento ter jogador com características X, todas as características possíveis, e uma característica específica para as circunstâncias que a Copa do Mundo vai exigir. E o Pedro, dos centroavantes em atividade brasileiros, jogadores que sabem atuar na área, que fazem gols com mais facilidade, o Pedro é o melhor deles, de todos, dentro e fora do país. Eu acho que é o único com essas características. Com essas características. Sim, entre os candidatos. O centroavante clássico, sim. O 9, alto, que pode jogar de costas para o gol, que vai buscar a bola aérea. Eu não vejo outro brasileiro. O Firmino não é esse cara. Não é. O Gabriel Jesus não é esse cara. Não tem. O 9-9 é ele. E mesmo que o Tite não jogue com o 9 como titular. Tá lá. É importante ter no elenco. Olha para o banco e fala, eu preciso de um centroavante. Na última Copa, por exemplo, não tinha. Teria sido útil. Em algum momento não tinha. Hoje ele tem um para convocar, então ele vai levar o Pedro, não tem a menor dúvida. E dos 3, eu sei que na nossa pauta hoje, para mim, o Gabriel Jesus tem que ir para a seleção brasileira. Eu adoro o Gabriel Jesus, ele joga em diversas funções. Para mim, um jogador que, talhado por tudo que fez, não jogou muito bem a última Copa. Aliás, não jogou bem a última Copa, mas tudo que fez entre as Copas do Mundo, antes da Copa do Mundo, ganhou rodagem, ganhou experiência. Dele agora no Arsenal. Cara, tá tem renascendo. Que ir. Já o Firmino oscilou muito. Talvez nas características mais parecidas, o Matheus Cunha, né? Vamos dizer, o cara que talvez mais se aproxime. Eu tive a oportunidade de conversar com o Tite em dezembro, né? E uma conversa franca, muito legal, de algumas horas e tudo sobre possíveis convocados e tal. Eu acho que dá para soltar a seguinte frase: o Tite encontra no Pedro tudo que ele sonhava ver no Matheus Cunha em dezembro. Isso, é isso aí. Porque lá em dezembro, tudo isso que o Pedro está fazendo, ele queria ver no Matheus Cunha e não fez, e o Matheus não embalou, Cunha machucou. Só abriu esse espaço porque ele foi para a Olimpíada no lugar do Pedro. O Pedro, o Flamengo não deixou ir. Perfeito. E aí o Brasil foi campeão olímpico, ele jogou e o Tite olhou, tem esse jogador aqui.
Eu lembro do ano passado, de uma entrevista do Renato Portaluppi, quando ainda era técnico do Flamengo. O Flamengo jogou com o Ceará, empatou lá no Ceará, e ele era muito perguntado sobre aquela velha pergunta: dá para jogar Pedro com o Gabigol? E ele não colocava os dois juntos, e ele falou: o Pedro ainda vai jogar numa Copa do Mundo, mas não vai ser essa. O Renato falou, vaticinou, não vai ser essa. Não seria essa se ele continuasse como técnico do Flamengo, porque ele não colocava o Pedro para jogar. Agora, com o Dorival, você vê, com pouco tempo o Tite já vai chamar. Porque o Tite já anunciou que vai convocar o Pedro. É isso, já anunciou. Já anunciou, já tá, para os amistosos ele está convocado. E eu acho que, consequentemente, também, a não ser que alguma coisa saia do caminho, para a Copa do Mundo. Mas o Matheus Cunha é isso, ele aproveitou aquele momento. Só que é um jogador que não tem exatamente essa característica do Pedro. Ele sai Ele tinha reserva do Morata. A tentativa era essa, justamente. Assim, era para ter o centroavante, ele convocou o Matheus Cunha, mas hoje não dá nem... Eu acho o Pedro mais jogador que o Morata, tá? Pra fazer uma comparação. Eu acho o Pedro mais jogador. Eu sei, se eu tivesse que escolher um para começar, tudo bem, precisa ser testado mais tempo fora, precisaria jogar fora pra gente saber, né? O Morata exigido um nível mais alto, mas como você mesmo já disse uma vez na redação, o Morata, você não tem ideia do que vai acontecer no próximo jogo. Na verdade, você está falando de um jogador absolutamente exaltado, idolatrado, né? Elogiado o tempo todo, e do outro que, apesar de jogar apenas em clubes gigantes, numa seleção gigante, é sempre criticado, xingado. Então, assim, essa comparação, de fato, nesse aspecto ela fica indiscutível, mas é o que você falou. Aí tem os contextos, né? E sim, talvez o Tite queira muito ver o Pedro num outro contexto que não sul-americano. E mais do que tudo isso, o próprio Tite já falou. Não é ele que está convocando. É o Pedro que está se convocando. É isso. Hoje, mais uma vez. E o Pedro aproveitou muito bem ali o vacilo. A gente conversando na redação sobre o jogo, até o momento em que sai o gol do Pedro, parecia que o Flamengo nem estava forçando ou nem estava conseguindo forçar, né, para cima do Vélez Sarsfield como o Flamengo. O Flamengo estava inteligentemente jogando no erro do adversário. Sabe o tênis, US Open, que agora está rolando? Sabe o erro não forçado? Só que o Flamengo estava forçando um pouquinho o erro do Vélez Sarsfield. Teve um momento do primeiro tempo, porque o Vélez errou muita saída de jogo no início. Exato. Os primeiros 15, 20 minutos. O erro do adversário. Mas ali o erro não forçado. Já que você fez a comparação com o tênis, só um dado. Claro, eu estava acompanhando na transmissão na TV, na redação, e no computador, na multicâmera do Star Plus. Ele tem as estatísticas. Naquele momento, o índice de acerto de passe do Vélez era de 43%. Isso é baixíssimo. Baixíssimo. Time que erra muito passe, ele acerta 70%. O Flamengo estava na casa dos 70 e poucos por cento. Também não estava tão alto, mas do Vélez, 43%. É claro que depois isso muda durante o jogo. Mas você vê como o Vélez estava errando ali. Eu só acho, Eugênio, que nos 15 minutos iniciais, muitos dos erros foram forçados, sim. Porque o Flamengo começou pressionando muito lá em cima. O Flamengo estava incomodando, estava com o time jogando alto. Mas não era tão próximo assim, os passes eram errados. Eu tô de acordo com o Paulo que na hora que sai o gol, isso já tinha dado uma arrefecida. Claro. Não estava daquele jeito do começo. Mas eu achei o começo do Flamengo muito forte. Por isso que, embora até naquele momento que o gol sai, né, a coisa talvez já tivesse um pouco menor, a intensidade tivesse um pouco menor. Por isso que eu comecei o programa falando que em nenhum momento, até pelo ótimo começo do Flamengo, eu fiquei com a impressão de que o Vélez poderia, né, dar qualquer trabalho ao Flamengo, e acho que isso só confirmou o que a gente vinha falando antes. A frieza do Pedro para finalizar. O primeiro gol não é um lance tão simples assim. Não é, porque tá lá com um monte de jogadores ao redor, a bola vem no chuveirinho. E ele colocou a bola... Sobe um zagueiro, aliás, sobe muito mal. Se é num time de várzea, vem um lançamento de 30 metros e o cara perde o tempo da bola, como esse zagueiro perdeu, ele vai parar no banco de um time de várzea. Só que pro Pedro, a bola aparece e ele tem um estalo de dedo para pensar no que vai fazer. E o goleiro vindo também. É de uma capacidade de finalização, de escolha absurda. E ele coloca a bola onde ele quer. E o gol da cavadinha ele não tinha muito ângulo ângulo no sentido, o goleiro tava fechando boa parte ele tinha um fiozinho ali para colocar a bola. A capacidade de leitura. Isso é a questão do centroavante, cara que sabe fazer gol. É muito difícil. Esse gol da cavadinha era só isso possível. E o terceiro gol era meio óbvio, mas a frieza com que ele coloca a bola no canto. Não precisa de força. Isso aí, sabe, o contraste. Assim, inclusive na narração do jogo, o Preto ele destaca isso, né? Quando desse último gol do Pedro.
o contraste com o Gabigol. E eu acho que passa muito pela confiança. Sem dúvida. O Gabigol tem oportunidades até mais fáceis. Tem uma que não tem sequer goleiro e outras cara a cara com o goleiro que ele perde. Que ele, há algum tempo atrás, não costumava perder. E eu acho que ele tá nessa pressão. E o Pedro tá leve. Vou fazer a cavadinha aqui, vou fazer o gol. E fez. E tanto tem muitos até rubro-negros pedindo para que a gente fale sobre as oportunidades. Olha ali, veja só esse momento. Olha esse lustra. O Gabigol puxa para dentro. A gente chama de lustra na televisão, tá? Veja essa imagem. E aí ele bate por cima, alguém reclama, alguém que estava passando reclama. E o Gabigol meteu 2 assistências hoje, né, Paulo Calçade? E jogou pro time. Só que naquele momento ele traz para dentro, em busca do gol, para se igualar ao Luizão. E tinha um jogador abrindo na ponta para ele passar a bola. Mas ele finaliza e alguém chia, reclama. Aí ele fala assim, poxa, deixa eu finalizar uma. Querendo dizer, eu tô jogando tanto pro time, mas tanto pro time. Ele faz uma, deixa eu finalizar uma. E hoje ele se destacou muito mais por ser um jogador para o time, Paulo Calçade, do que por ser o Gabigol letal, por exemplo, do ano de 2019. Tem um espectador que mandou aqui que não é Gabigol, é Gabi Passe. Gabi Passe. Paulo Calçade. Ele tem participação nos 3 primeiros gols, direta, na organização. No gol do Everton Ribeiro, que é muito bacana, tem os 4, tem o quarteto. Tem a Arrascaeta, o Everton finaliza, mas passa pelo Gabigol e pelo Pedro. E o último gol do Pedro, a bola do Vidal é pro Gabigol. E tem o desvio, aí o Pedro marca. Quer dizer, o time tentou desesperadamente colocar o Gabigol no jogo, ali em paz com as redes, mas não deu certo. Mas continua sendo um grande atacante. É que o momento do Pedro é fenomenal, é um negócio absurdo. Eu acho que quem esfrega as mãos vendo que está jogando o Gabriel Jesus, que está jogando o Pedro, é o Tite. Até pouco tempo atrás ele não tinha nesses 2 jogadores. Ele podia ter confiança no Gabriel Jesus por tudo que já fez, mas o momento é ótimo. E o do Pedro, então, é espetacular. Convocação para esta data FIFA é fundamental para ver como ele se sai, como ele interage com o time, com o ambiente. E, se possível, do jeito que está o Pedro, levá-lo para o Mundial. Mas é um Flamengo que tem uma atuação coletiva, como tem posse, tem muito passe bom e a técnica lá no alto, o adversário fica perdido. E o Vélez foi realmente uma grande bagunça, desorganizado, vai tomando gol, vai se perdendo. E no momento que sai, aí as coisas ficam bem ruins, porque ele fica totalmente vulnerável. Então, se fizer isso no Maracanã, eu acho que aí a dúvida do Medina. Se eu sair, deixar o Flamengo com o campo em casa, torcida, velocidade, eu posso tomar mais 2, 3, 4. Se eu também não sair, vai ser um vexame. Parece que vai um time que vai ao Maracanã conformado em tomar 4-0 em casa e está tudo bem. É uma decisão difícil de ser tomada. É uma decisão bem difícil, porque o Vélez tem um grande problema. Tem os 2 volantes. Perdeu o Perrone, estava lá com Cassis e Garajaldi. A organização está pelos lados. Está no Orediana, que hoje estava para baixo, e está no Hanson, que é um jogador um pouquinho mais agudo, que circula. Ele tentava trazer o Rodinei para, por fora, jogar o Walter Bol. Isso aconteceu em alguns momentos. Mas é só isso. É só isso. Então, se o Flamengo tira essa capacidade de se organizar do Vélez pelo centro do campo, que é bem pequena já, é reduzida, e a bola chega no lado marcada, o Vélez não tem como jogar. Aí é só despejar a bola na área, cruzamento, e a gente viu aqui uma série de cruzamentos. Dificilmente, mas na maioria deles não havia nem toque do Vélez na bola, a bola que saia pela linha de fundo. Então é difícil reorganizar uma equipe quando aquilo que o Medina tem de principal já não é grande coisa. Eu acho até que o Paulos, que a gente poderia imaginar a essa altura, o pessoal na ESPN Argentina debatendo se não seria melhor para o Vélez inverter o planejamento. Passar a colocar o time principal no Campeonato Argentino para ver se dá uma melhorada. Não vai ganhar Campeonato Argentino mais, mas pelo menos aumenta o promédio.
Porque Sim, esse nas ano... outras temporadas. Pela média. Não vai ser rebaixado esse ano, mas pelo promédio ele poderia se complicar no futuro. Eu tô contigo, Eugênio, porque eu tô vendo o Calçade... Libertadores não dá mais pra ele. O Calçade acreditando muito num Medina, sei lá... Pensando no jogo. Eu acho que a situação, por mais que seja uma semifinal de Libertadores... Ele pagou pra isso, mas... Ele tem um jogo que ele tem que jogar, ele é obrigado a jogar. E aí o raciocínio do Calçade é perfeito. O problema é assim, é uma missão impossível. Fala, Paulo. Ixi. Opa. Pera aí, Paulo. Uma perguntinha. Vai lá. O que faria o Medina nesse momento? Tentaria sair da 27ª posição para a 26ª ou pelo menos dar uma demonstração de caráter, de dignidade para a torcida? Torcida aqui, cara, é como se o time tivesse vencido. Sair todos de pé, aplaudindo a saída deles. Então é o seguinte, cara, mais um jogo tentando dignidade. Imagina se vai no Maracanã tomar 8. Pô, fica legal, né? Bacana, Medina. Muito obrigado. Fica pelo Rio de Janeiro. Mas eu acho que ele não tem muita saída pra isso, não, hein? Então, não tem alternativa, né? Saída não tem, mas ele só precisa parecer levar a sério. Certo. Paulo, bom descanso, parabéns aí por tudo, pela cobertura. Nós seguimos aqui e você merecidamente, a partir de agora, descansa. Xará. E é isso aí. A partir de agora, aqui na Argentina só se fala de Boca e River e de River e Boca, como todos esses dias. O Vélez, meu amigo. Entendeu? Um abraço. Tchau, tchau. Grande, chegando Paulo. aí o Superclássico. Eles têm motivo para mas isso que o Calçade está falando, eu vou te dizer, e o Eugênio teve lá também, né, com o jogo do Estudiantes nas quartas de final, eu tive nas oitavas. É incrível, né? É incrível, porque mesmo com outros times, né, e tudo bem, ali naquela altura, nas oitavas, você ainda tinha o River Plate jogando ali contra o Vélez, mas mesmo naquele momento, com outros times disputando Libertadores, era muito Boca e River. Mas é sempre, muito né? Boca e River. É o que domina o noticiário. E a competição sul-americana, ela, naquele caso, ficava meio em segundo plano. Só por ter estado lá, me lembrei agora de... já falei isso no Sport Center. Quando terminou o jogo lá do Atlético com os Estudiantes, a gente conversando com o pessoal da equipe, os argentinos da equipe, a gente perguntou para o Nico, que era o nosso produtor argentino lá. E aí, dá para o Vélez contra o Flamengo? E ele respondeu, não dá para ninguém contra o Flamengo. Não dá para o Vélez de jeito nenhum e não dá para mais ninguém na América do Sul contra o Flamengo pelo elenco que o Flamengo formou. Que não dava para o Vélez, a gente já percebeu, né? Será que vai dar para alguém? Eu, assim, tô tentando buscar as coisas que o Flamengo tem que se priorizar de agora até a final da Libertadores, como, por exemplo, eu estou pensando muito nessa questão da finalização do Gabigol, porque eu concordo com vocês que ele jogou muito bem, porém, eu acho que uma das prioridades tem que ser recuperar a confiança desse jogador. Na finalização também, como finalizador. Só na finalização, o resto tá tudo bem. Como letal que já foi. Para a gente voltar nesse assunto, deixa eu só te interromper, porque nós temos nesse momento o Marcos Braz ao vivo com Pedro Henrique Torre e com o Zinho. Quer dizer, o nosso time continua trabalhando lá no Amalfitani, na Argentina. Sejam bem-vindos. Cadê? Aparecendo, deixa eu ver se eles aparecem. Marcos, falou bastante antes. Ao vivo para a Argentina, olha lá. Não, vamos falar as coisas depois do jogo. Mas esse 4-0 aqui, o Vélez basicamente encaminha a vaga para a final. Você pode falar sobre isso? Porque como você pode segurar essa rapaziada para esse segundo jogo aí também, porque a euforia não subir tanto? Eu acho que tem que ter a consciência e saber que isso aqui é a Libertadores da América, né? É time argentino, é o time que desclassificou o River, é um grande time aqui da Argentina e da América do Sul. Mas é isso, eu acho que está bem encaminhado, também a gente não pode pensar diferente, está bem encaminhado, mas tem que tratar com respeito, com profissionalismo, em função da história até do futebol argentino. E assim, Marcos, em cima disso que você está falando, né, eu também acho que está bem encaminhado, mas ainda é um momento de comemorar, né, esse bom resultado. O Vélez não perde aqui, não perdeu na fase de grupos e também nessa Libertadores por um placar tão elástico, mas já dá para pensar num Campeonato Brasileiro, pela vantagem que tem do Dorival de repente inverter
É uma coisa que ele já deu entrevista coletiva, não dá pra gente perguntar para ele aqui, mas você, né, pela tua liderança, é uma possibilidade priorizar um Brasileirão com esse time que tem jogado a Libertadores? Não sei se é possibilidade, mas é uma probabilidade. Até porque a gente só tem mais um jogo na Libertadores, que vai correr no sábado que vem, na quarta-feira. E o Dorival sabe aqui qual é o desejo de todos nós aqui. É a gente disputar as três, se possível, disputar as três competições de uma maneira contundente para que se chegue nos resultados que a gente entende. A gente já tem, só está faltando um jogo na Libertadores. E eu acho que agora é atrás do brasileiro aí. Lógico, ainda tem um São Paulo no dia 14. Eu sempre digo isso, tem a história de São Paulo, a força de São Paulo, a gente não pode brincar com isso. Mas eu acho que o grande campeonato que a gente tem que correr atrás até o final agora é o Campeonato Brasileiro, e isso com certeza será feito. Assim. Eu sempre tenho oportunidade para falar, eu sou um eterno otimista em relação ao Campeonato Brasileiro. Em 2009 era vice-presidente, Palmeiras estava com 13 pontos na frente. Em 2020... Ó, a gente tá aqui fazendo gesto, né? Para não atrapalhar. Vai ser manchete em todos os lugares. O Marcos Braz acaba de responder o que nós estávamos aqui, né, em dúvida, debatendo, o que o Dorival elegantemente respondeu de uma outra maneira, com todas as letras, até porque não tem como negar uma resposta veemente a um cara como o Zinho, que representa na história do Flamengo. Parabéns ao Zinho e ao Pedro Henrique Torre pela reportagem, né? E que estão fazendo a pergunta... Deve ser manchete tudo quanto é lugar agora. Ao vivo. Então, assim, o Marcos Braz diz com todas as letras, né? O Flamengo passa a priorizar o Campeonato Brasileiro nesse próximo recorte. É isso. Foi o que ele falou, né? Ele usou um outro termo, falou passa a ser o grande... E é claro que ele não está dizendo que o Brasileiro é maior do que a Libertadores, mas ele falou alguma coisa de passa a ser o grande objetivo, a grande meta, o grande... Porque ele considera, né, que as coisas estão muito bem encaminhadas, como de fato estão nos mata-matas. Eu entendo completamente essa avaliação do Marcos Braz. Eu concordo até com a avaliação e me parece, porque aí você tem aquela coisa, né, sei lá, do tamanho do técnico, do cara que chegou, do quanto esse técnico pode tomar as decisões sozinho, não me parece o caso no Flamengo. Então, na hora que a gente ouve o Marcos Braz falando dessa maneira, a impressão que dá é que essa inversão de fato pode acontecer a partir daqui. É claro que sempre tem aquela coisa, né, acabou de jogar, hoje é quarta-feira, tem o jogo, o Flamengo joga no... mas é no sábado ou no domingo? Agora eu não me lembro, sinceramente. Eu acho que é no domingo, não? É no domingo? Eu não tenho certeza, sinceramente, se é no sábado. Acho que é no domingo. Mas se for no domingo, acho que aí ainda maior a possibilidade domingo, 11 da manhã. Pronto, que a inversão... Quase no sábado. Que domingo 11 da manhã já é uma outra história, né? No Rio de Janeiro e tal, enfim, tem uma questão física ali que acaba exigindo dos jogadores. Mas eu não ficaria surpreso depois dessa declaração do Marcos Braz se essa inversão se desse já a partir do final de semana. E eu acho o seguinte, assim, o futebol brasileiro amadureceu nesse sentido, porque anos atrás a gente olhava para a Libertadores, independentemente de resultado, de dificuldade, e a dificuldade era maior, né? Mas enfim, independentemente de qualquer coisa, a Libertadores está ali colocada num pedestal e com a Libertadores não se mexe, independentemente da situação. Aí um dia eu estava envolvido numa transmissão de semifinal de Liga dos Campeões. Schalke 04 e Manchester United, em 2011, em loco. Então nós fomos fazer jogo de ida na Alemanha, jogo de volta na Inglaterra e tinha uma rodada do Campeonato Inglês no meio do caminho. O Manchester United vence o Schalke 04, então de Manuel Neuer, era o goleiro, por 2-0 na Alemanha. O que acontece? Alex Ferguson escala todo o time titular no final de semana, no Campeonato Inglês, e o jogo da volta... ele coloca absolutamente reserva. Eu olhei ali e falei, nossa, assim, caramba, Champions League, semifinal, um cara pesado como o Ferguson, escalar o time e detalhe, foi 4-1 para o time reserva do Manchester no Old Trafford contra o time titular do Schalke na volta. Então, eu acho que assim, para trazer de 2011 para cá, um certo amadurecimento do futebol brasileiro, nesse sentido, de saber olhar e entender cada situação e até a importância do Campeonato Brasileiro, muitas vezes maltratado por muitos técnicos e dirigentes aqui. E considerando a força, porque acho que é isso também. Se o Flamengo tivesse um time reserva
que não é um time confiável, que não é um só de garotos. Sim. Aí é outra história. Então, isso também pesa muito na hora do Marcos Braz falar o que ele está falando, porque ele sabe que se ele inverter, o time que eventualmente passa a jogar as Copas agora, se é que isso vai acontecer de fato, mas a frase dele dá essa impressão, é um time completamente confiável, não é um time com tanto brilho, com tanta qualidade, com tanta técnica, mas é um time que para manutenção das vantagens obtidas nos primeiros jogos reforçado. Porque agora o Garro já está jogando, o Varela está chegando. Então, assim, ainda é um time em relação ao que vinha jogando que ganha 2 reforços estrangeiros. Ah, eu achei que você ia falar reforçado pelos desfalques. Não, reforçado também tem isso, mas isso é muito pontual. Estou colocando uma médio e longo prazo. Esse time considerado reserva, porque acho que esses que estão chegando agora não entram no time titular. Então, o Varela na direita, o Pulga no meio-campo, eles entram para reforçar esse time considerado reserva. E pensando em Libertadores, são jogadores internacionais. Tem aquela velha história de falar o idioma e tal, não sei o quê. Se for a opção do Flamengo. Porque eu acho que os 2 discursos, eles preservam muito isso, né? Tanto o Braz quanto o Dorival, é Libertadores. A gente tem que ter muito cuidado com Libertadores. Só que na sequência do Dorival, ele preserva isso. Na sequência do Marcos Braz, ele, mas tem o brasileiro. E eu acho que você botar no tabuleiro, olha aqui, quais são as situações? A gente priorizava até aqui as Copas, porque no brasileiro está mais difícil, e a gente está perto das Copas. Poxa, tivemos bons resultados nos jogos de ida das Copas. Vamos focar onde? Colocar nossa força maior aonde? Tem uma possibilidade de título brasileiro. É uma coisa que não precisa ser colocada com drama. Eu, no domingo passado, a gente estava aqui, né, UB, né? E eu falei, cara, mas Libertadores é uma competição difícil, que às vezes é traiçoeira. O João Guilherme fala muito isso, né? E ela é traiçoeira, ela surpreende e tal. Só que esse cenário que a gente tem hoje de Libertadores... não é traiçoeiro. Não permite essa interpretação. Você tem 4 gols de vantagem e vai jogar no Maracanã contra um adversário que nitidamente é inferior. Então, o que já está abatido psicologicamente. O que talvez possa um pouquinho influenciar aquilo que eu falei no começo, quando a gente começou a discutir isso, que é a semifinal da Copa do Brasil. Porque se você não considera que a semifinal da Copa do Brasil também está muito encaminhada... Está muito encaminhada, mas não tanto quanto essa. Não está tanto, não tem dúvida nenhuma. Uma está resolvida, a outra tem uma chance pequena de perder. Quantos por cento? Qual é o problema do São Paulo disso? classificar? Do Flamengo... Do Flamengo classificar na final da Copa do Brasil? Percentual. 90, 95, 90%. Então poupa 90% do time titular. Não, Simão é matemática. O único problema eu acho que é esse, assim, se você... Porque aí tem aquela coisa que o Calçado sempre fala, que é verdade, que você tem que manter... Porque não adianta você dizer, eu vou escalar todos os titulares nesse fim de semana, vou poupar no meio de semana contra o Vélez, porque aí depois você tem... Um final de semana você vai fazer o quê? Você vai poupar de novo para voltar com os titulares no meio de semana? Essa operação de ir e vir. Né? Então tem um pouco dessa operação, talvez isso mexa um pouco ali com as decisões. Agora, quando a gente tem duas... Porque foram 2 entrevistas bem diversas, eu acho. Assim. Uma dando a indicação de que vai continuar tudo igual, a do Dorival, e a outra dando a indicação de que existe um desejo de inverter essa coisa. Em geral, a do Dorival tende a ser a mais diplomática, aquela mais, que a gente pode dizer, aquilo ali é um discurso meio pronto que é o padrão, vamos dizer, para essas situações. Até porque, vamos colocar assim, o cara acabou de sair do jogo, está concentrado, está focado naquela partida, nas estratégias daquela partida, na administração do vestiário, aí sai, já tem que pensar estratégia... Calma. Acho que na cabeça dele ele tá muito focado no que está definido. Então, mas a do Brasil tende a ser mais real, até porque é mais surpreendente ele falar do jeito que ele falou. Porque ele não estava tão envolvido assim no campo. O Dorival estava focado no campo. Mas peraí, mudar a estratégia? Não estou nem pensando nisso. Mas peraí, vamos sentar. Amanhã senta, reunião. Vamos colocar no tabuleiro que tem aqui. Aí eu acho que tem a grande questão. Quem tem a caneta? Quando o Dorival poupou jogadores contra o Palmeiras, nós discordamos, vai lembrar? Não sei qual foi a sua opinião antes, né? E depois, a gente falou, pode ter sido uma decisão institucional. Eu acho que deveria entrar com o time titular ali. Que era para mim pode ter sido uma decisão institucional. E a gente respeita a decisão institucional. Naquele momento, uma diferença maior de pontos.
Eu achava a Libertadores e a Copa do Brasil administráveis e o campeonato mais difícil contra o único favorito, até o momento o único favorito, Palmeiras, do Campeonato Brasileiro, por conta da diferença de pontos e do futebol que costuma jogar, exigia que o Flamengo fosse lá e ainda tinha o tempero, que não é qualquer tempero, não, o tempero do nível mais alto, aquele que o Jean tem, aquelas trufas que ele comprou quando vai na Europa. Temperos trufados de George, nível muito alto, da rivalidade principal do futebol brasileiro. E quando a gente pensa até em Libertadores, eu vou um pouco mais além, eu sei que os argentinos não sentem isso, os chilenos não, a principal rivalidade do continente hoje, porque são os dois principais candidatos a ganharem a Libertadores, eram antes do campeonato junto com o Atlético, agora continuam sendo, né? Um está na final, o outro tem um jogo muito duro, então é bicampeão da Libertadores, o outro ganhou em 2019, mas ganhou o Campeonato Brasileiro, e o outro quer o Brasileiro. Estão protagonistas do continente, os maiores protagonistas dos últimos anos de maneira indiscutível. E outras rivalidades mais que aconteceram, situações, discussões. Resumindo, o tempero está perfeito ali. Então você tinha que ter colocado o time titular. Eu acho isso. Não colocou o time titular. A gente achou, pode ser uma decisão institucional. Respeitamos. Agora não tem uma decisão institucional. Agora não tem mais. Agora é uma escolha. E cabe a gestão... eu acho que a declaração vir do Marcos Braz desse jeito é uma decisão institucional. Não, tanto que ele fala, o Dorival sabe o que nós queremos. É verdade. Antes a gente achava que... Estou entendendo aqui. Que tinham conversado... Não existe uma decisão institucional no sentido de poupar no brasileiro. Mandando priorizar a Copa do Brasil, as Copas... O que você quer dizer é que assim, o que aconteceu foi uma decisão do Dorival. A gente achava, a gente não sabia. A gente não sabia. Talvez até tenha sido uma conversa do Marcos Braz, não estou dizendo que não foi com o Dorival, e tomaram uma decisão institucional. Agora, se aquela decisão foi tomada, ela mudou. Se havia decisão. A gente não sabe se havia ou não havia. Então, desse momento em diante, o que vale é o quê? A administração da temporada. E a temporada se apresenta de um jeito em que você tem que levar o brasileiro do jeito mais a ferro e fogo possível, a não ser que isso em algum momento vai interferir na sequência da Libertadores. Mas agora parece, entendi o que você falou. Que é só a final, no caso. Agora parece haver uma decisão, uma preferência institucional. Agora poupou, a gente sabe que não foi porque o clube decidiu. Isso, acho que assim, a frase do Marcos Braz, acho que deixa claro que agora existe ali, pelo menos uma visão dele. Eu não sei se a gente pode chamar de institucional, porque isso pode até eventualmente envolver presidente também, mas em geral o Braz é o cara do futebol. Não, ele fala e é o cara que deveria tomar as decisões relacionadas ao futebol. Agora está na mão do Dorival. É que assim, no Flamengo você sabe que você tem muitas vezes você tem divergências. Não, mas se o diretor de futebol fala pelo futebol do clube, aí eu acho que... No caso, vice de futebol. Vice de futebol. Então, ele tem autoridade eu acho que a hora que ele fala assim, ele está indicando uma decisão institucional. E também acho que se, no caso, até porque assim, não foi só a gente que discordou, não vou nem dizer criticou, mas que discordou da decisão da escalação do jogo contra o Palmeiras. Eu vi muita gente discordando e achando que o Flamengo, inclusive muitos torcedores, achando que o Flamengo deveria ter jogado com os titulares. E se tivesse sido uma decisão institucional, eu acho até que teria faltado deixar isso claro. Não precisa dizer assim, não, a diretoria mandou. Falar, a gente numa conversa dá pra dizer, né? Com a direção, você tem como dizer isso de uma maneira delicada. E isso não foi feito em momento algum pelo Dorival. Então, acho que, de fato, deve ter sido uma decisão da comissão técnica. Vamos ver se as coisas continuarão sendo decididas pela comissão técnica nesse aspecto. E é bom deixar claro, não tem problema nenhum. Claro. O clube... como instituição, resolveu. Olha, a gente quer brigar. E só uma coisa, o Palmeiras joga no sábado, né? O Flamengo saberá no domingo. Entrará em campo sabendo o resultado do Palmeiras e Bragantino. O que aconteceu em Bragança. Saberá no domingo. É muito legal porque... Que temporada, né? Com toda a maluquice do futebol brasileiro, todos os problemas de calendário, a coisa abreviada até porque vai acabar no meio de novembro graças à Copa do Mundo, todos os problemas que a gente tem aqui. Não, e essa tá muito boa em vários aspectos, inclusive no do público, né? O que a gente tem visto de público no Campeonato Brasileiro, até mesmo de times que estão ali, né? E temporada, se for falar em Flamengo, com uma possibilidade de 3 títulos, né? Dos 3 maiores títulos do calendário. É uma possibilidade. Estão os 3 aí na mesa. Não, 2 finais muito próximas. Mas é o único time que tem essa possibilidade hoje. E certamente favorito nessas finais.
E a questão é mais o brasileiro. Por isso que a gente entende o que o Braz está falando. Nós temos uma imagem que é muito legal, né, que é a imagem do segundo gol. Para a gente voltar a mostrar o que o Flamengo fez nessa noite, os 4-0 para cima do Vélez Sarsfield, porque é uma jogada em que o quarteto de ataque participa. E falou-se tanto em 2019, no quarteto de ataque, que não tinha o Pedro, mas tinha o Bruno Henrique. E o quarteto que segue com o trio, que de uma maneira diferente, mas segue trabalhando muito bem, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Veja só, a bola vai passar por todos eles. E aí tem um tapa na bola do Gabigol que é de futevôlei. Não é isso? O gramado tá ruim pelo chão? Então toma essa... Aliás, o Djalma... Toma essa bolinha. Aliás, ó, esse cara é um capítulo à parte. Então, o João Gomes... ele não faz parte do quarteto, a gente não pode terminar o programa sem citar o nome João Gomes. Concordo. Eu falei no começo, no destaque de 3 jogadores, inclusive coloquei o João Gomes, que achei que fez uma partida enorme. Muito. Essa bola chega ao quarteto graças ao João Gomes. Mas, de fato, eu lembrei do Djalma, né, nessa hora, porque o Djalma falava no começo da tarde justamente disso. Se não dá por baixo, se o gramado tá tão ruim assim, levanta. Um jeito é você jogar por cima. E essa daí não é jogar por cima, não é a levantada na área, não é um chuveirinho, não é nem mesmo um cruzamento, né? Foi um passe pelo alto do Gabigol. E como esse quarteto consegue envolver a defesa, que o Pedro, o Everton Ribeiro aparece livre na entrada da pequena área para fazer o gol. É inimaginável um time que está construindo uma jogada de ataque encontrar esse espaço de finalização, porque ali tem que estar o zagueiro. Não tinha nenhum dos zagueiros. Por que não tinha? Primeiro, porque é uma defesa que se desorganiza, mas principalmente porque a troca de passes em velocidade, com movimentação, com inversão de posicionamento, iludiu a marcação. Quando ele dá o passe para o meio, ele já entra. E aí tem os 2 passes, acho os 2 passes espetaculares. O passe para o Gabigol e a assistência do Gabigol. E os 2 de primeira. De primeira pelo alto. Dando velocidade e agilidade. Parece um bobinho de nível muito alto. Ali cada defesa do Vélez. Com todo respeito, ó. Se algum torcedor do Vélez vendo a gente, não é uma provocação, mas parecia mesmo um bobinho. Mas então, já que a gente tocou no assunto, é impressionante. O João Gomes foi o dono do meio-campo hoje. O dono do meio-campo. O jogador do desarme e da chegada à frente. A gente viu o Calçado falando ali do Arrascaeta caindo muito pela direita hoje, né? Fechando ali, se aproximando do Rodinei. E a faixa da esquerda foi ocupada pelo João Gomes. Era o cara que chegava. Chegava e, se não pisava na área para fazer o gol, mas ele permitiu a esse quarteto brilhar. Na faixa entre defesa e ataque, ele foi o dono do jogo, tanto no time do Flamengo quanto no time do Vélez. Até porque o Thiago Maia muitas vezes estava recuando para fazer saída de 3 no primeiro tempo. Então deixava aquela faixa de campo ali para o João Gomes ocupar e ele ocupou brilhantemente. Vou pedir licença para o momento bastidores. Você que foi um zagueiro, é um zagueiro butinudo, sujo, que bate nos adversários quando joga. Como se sente quando vê isso acontecer? Você sabe que eu ia fazer? Eu ia pedir uma parte técnica aqui. Fala. Porque você falou muito bem da tática, né? Já gostou do comentário. O João Gomes, era uma conversa que a gente estava tendo na redação. Porque ele não nega, né? A parte técnica do João Gomes. Muitos volantes, né? Esses caras que ocupam a posição do João Gomes, eles muitas vezes cercam, né? É muito difícil você ter o timing de bote que tem o João Gomes. E quem vai pro bote comete muitas faltas. Né? Quantas e quantas vezes a gente comenta aqui, o volante e tal é bom, mas bate muito, mas sai sempre amarelado. O João Gomes tem uma capacidade de escolha de bote. Eu brincava na redação, certo, né? Até falei pro Eugênio, a gente estava se arrumando o programa, é um Kanté brasileiro, em alguns aspectos, sabe? Porque o Kanté é muito isso, né? Além de toda a correria e tal, ele é um cara que, quando ele vai dar o bote, ele chega para tomar a bola e dificilmente comete a falta. Então, eu estou cometendo um exagero, obviamente. Mas, assim, é impressionante a capacidade que ele tem de escolha de bote. É um jovem que tem muito a crescer ainda, além disso. E tem potencial enorme para o futebol europeu. É que ainda, né? Quer dizer, onde ele vai chegar, a gente não sabe. E com detalhe, ele não joga no meio-campo mais bem protegido que a gente tem. Ele joga num time que gosta de ter a bola e, algumas vezes, ele é obrigado a dar esses botes exposto, né, a chegar ali e de não fazer a falta, porque se nesse lance, por exemplo, se o jogador que ele está marcando se livra dele
o contra-ataque está aberto para o adversário. Por isso que muitas vezes o volante, quando erra o bote, faz a falta. Ele tem uma capacidade de escolha de bote que é impressionante. Mas aí, só para fazer um elogio também, claro, é no outro grau, num outro nível, mas o fato... E aí um elogio ao Dorival também, porque ele jogar com o Thiago Maia fazendo esse papel do primeiro, né? Eu acho que também, de alguma maneira... ajudou demais o João Gomes e faz com que ele renda. Por isso que não é fácil essa escolha, essa história de o Vidal tem que entrar no time, porque na hora que você coloca o Vidal não vai fazer o que o Thiago faz. Aí você vai recuar o João Gomes. E aí você perde um jogador que está num nível absurdo. Perde não, mas você diminui possivelmente o nível da qualidade que ele está mostrando. Esses caras, assim, eu não vou entrar nos detalhes, mas já falei dos espaços pelos lados, tal, que... Inclusive falei antes do jogo hoje que não iam pesar absolutamente nada, mas esses caras meteram 7 nas oitavas, ganharam com facilidade do Corinthians nas quartas e foram para a Argentina, meteram 4 no Vélez na semifinal. Você não mexe no time. É isso. Pois é. Intervalo, já voltamos com mais Linha de Passe. E ainda tem Sport Center depois, hein? Que noite. Até já. E é isso aí, gente. Ficamos por aqui com mais um Linha de Passe. Muito obrigado para quem acompanhou com a gente até agora. Mais uma vitória do Flamengo na Libertadores. Agora um 4-0, uma goleada histórica para o Flamengo. Nesse jogo que... tinha tudo para ser um jogo um pouco mais complicado, né? Tinha essa questão do gramado, tinha a questão também do Vélez, que vinha fazendo um bom playoff aí na Libertadores, mas uma vitória absurda do Flamengo aí com 3 gols do Pedro, com o time conseguindo fazer assim, coisas que até agora não tinha conseguido fazer, não tinha feito, não tinha sido exigido, na verdade, para fazer nessa Libertadores. Bem interessante como o Dorival conseguiu montar o time para esse jogo, como ele conseguiu povoar ali o meio campo para poder impedir as principais jogadas do Vélez, né? Ele começou a fazer as saídas de bola também de uma forma diferente que o Flamengo vem fazendo nos últimos jogos, e esse tipo de saída de bola que o Flamengo fez, principalmente a saída com 3 ali, às vezes até a saída sustentada também, o Flamengo conseguiu tirar das principais peças do Vélez a chance de tanto de roubo de bola quanto também de dominar meio campo. O Flamengo dominou muito bem o meio campo nesse jogo de hoje, e aí acabou com esse 4-0 aí, um jogo muito interessante, muito legal para o Flamengo para avançar para a final da Libertadores. Mais uma final da Libertadores, né? A terceira já em 4 anos. Isso é um feito e tanto, né? Para um time que vinha de participações muito acanhadas, né? Vamos dizer assim, na Libertadores nos últimos anos, na última década principalmente. E agora o Flamengo aí colecionando aí passagens importantes na Libertadores agora. Mais um jogo interessantíssimo de assistir desse time do Flamengo, que vem fazendo excelentes jogos. Agora vai fazer uma praxe aí para disputar esse jogo da volta aí contra o Vélez, porque já está praticamente classificado, e esperar também o resultado do jogo de Atlético Paranaense e Palmeiras para ver quem vai ser seu adversário na final. Uma final que se desenha muito interessante aí com 2 times brasileiros, para ver como esses times vão disputar esses jogos, né? Esse jogo, na verdade, como um jogo único. Principalmente porque o Flamengo já enfrentou o Atlético Paranaense, também já enfrentou o Palmeiras, mas com o seu time em reserva. Mas principalmente o Atlético Paranaense, que ele enfrentou na Copa do Brasil, né? E a gente viu como foi que o Filipão armou o time para esse jogo. Como o Filipão fez tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta, mas principalmente no jogo da ida, essa retranca que ele conseguiu montar, que fez toda a diferença para como foi nessa série de quartas de final de Copa do Brasil. Então vamos esperar aí para ver como é que fica para essa final da Libertadores, já contando que o Flamengo vai passar, né? Contando que não vai acontecer nenhum desastre aí nessa volta do jogo da Libertadores. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado para quem já deixou seu like aí com a gente também. Tamo junto, lembrando que tem live no nosso segundo canal agora 1h da tarde para fazer o Futebol 90. Então se você quiser assistir com a gente, fique à vontade, estaremos ao vivo 1h da tarde para assistir aí o Futebol 90. Depois a gente passa um tempinho mais comentando no final da live. Tamo junto, gente, muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Uma boa noite a todos e um abraço.